Nós estamos aqui na estação Asa Sul, no metrô de Brasília, e apesar de estar a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Itacá e de ter integrado a ela uma estação de ônibus, o cidadão brasiliense que vier aqui de metrô e quiser tomar um ônibus até o aeroporto, apenas 8 quilômetros de distância, não vai ter como fazer isso por uma simples questão. Não existe um ônibus integrando a estação Asa Sul ao aeroporto de Brasília. Você que está assistindo esse vídeo pode até pensar, bom, mas o cidadão tem a alternativa de pegar um táxi, já que é tão perto e a corrida não vai custar tão caro. Bom, se você acha que a opção de táxi é a mais fácil, eu estou aqui numa quinta-feira, um dia útil, às 5 horas da tarde, e há mais de 15 minutos não para sequer um táxi no ponto existente aqui na estação. Eu já liguei para uma central de radiotáxi e me disseram que não há nenhum veículo próximo a esta área. A outra questão é que qualquer aeroporto desenvolvido, de um país desenvolvido, você irá encontrar o sistema público de transporte integrado diretamente com o aeroporto, ao menos com o principal aeroporto, como é o caso do de Brasília. Quando não for o metrô, será um trem. Quando não for, ambos. Na verdade, nós temos um conceito equivocado de desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, não é o transporte privado que é privilegiado, é o transporte público. As pessoas não saem de casa no conforto de seu carro porque, na realidade, eles encontram o conforto do transporte público à sua disposição. Por outro lado, você pode até estar lembrando, mas Brasília já tem um projeto do VLT que vai integrar justamente a estação Asa Sul ao aeroporto de Brasília. Você está falando certo, ou melhor, você está pensando certo, porque isso é só um projeto, uma intenção, que não só depende de recursos, de endividamento público, já que a cidade não tem esse valor poupado para investir, você ainda tem uma série de outras providências entre licenças ambientais, e aqui no caso de Brasília, no plano piloto, você ainda tem a licença do IPHAN, que recentemente paralisou a etapa 1 desse VLT, que por enquanto é apenas um sonho. Nós estamos falando aqui de uma solução, de uma alternativa, que pode ser implementada amanhã mesmo, e que depende mais, usando a expressão que se usa muito aqui em Brasília, depende mais de vontade política do que propriamente de recursos, já que mesmo que o fluxo de passageiros não justifique ainda a viabilidade econômica de se ter uma linha entre esses dois pontos, distantes apenas 8 quilômetros, ainda assim o subsídio público não se compara, não chegará a uma milésima parte do que custará esses 8 quilômetros do VLT. E independente de uma discussão, de uma polêmica entre, o ônibus não justifica substituí-lo pelo VLT, a questão não é essa. Nós estamos falando de substituir uma ideia para o amanhã, para o longo prazo, por uma que pode ser implementada da noite para o dia e que vai beneficiar principalmente o cidadão de menor renda, aquele que não tem alternativa sequer de tomar o táxi, porque hoje em dia o transporte aéreo, diferente do passado, não se restringe àquele cidadão que dispõe de um carro particular ou mesmo que pode pagar um táxi, mesmo porque o táxi ele tem que ser pago à vista e o cidadão de menor renda ainda tem a opção de comprar uma passagem aérea parcelada em até 36 vezes hoje, como algumas companhias aéreas oferecem. Então, o que a gente está falando aqui é justamente disso, de beneficiar justamente aquele cidadão que, por uma questão de renda, mora nas cidades satélites mais distantes e cujo meio de transporte mais rápido, mais eficiente e mais barato é o metrô, que pode trazê-lo até a estação Asa Sul, e ele pode pagar uma tarifa de ônibus, que ainda que seja uma tarifa mais cara, para se ter um serviço mais adequado para quem está
se preparando para viajar, ainda assim vai ser muito mais barato do que qualquer outra opção diferente desta. Então, a ideia está posta, a solução é viável, é imediata, resta saber qual é a autoridade pública que vai implementá-la.